Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao primeiro debate. Sou o professor Fabrício, presidente da Comissão Eleitoral, e vamos então, para não atrasar os trabalhos, né? Depois de atrasar as aulas, já iniciar então ali com as regras do debate, tá? Vou apresentar as regras, depois apresento os candidatos. Vamos lá então. A ordem de quem irá falar de todos os blocos foi definida há pouco aqui em sorteio, né, como alguns já verificaram. Tá? Estão proibidas manifestações dos presentes que atrapalhem o bom andamento do debate, dentro das dependências do local desse debate, do local da realização deste, bem como a exposição de bandeiras ou faixas no local de realização de debate. O candidato terá direito a um assessor escolhido pelo mesmo, que estará presente em espaço próprio destinado para o tal. Será permitida a comunicação com o candidato somente desse assessor nos intervalos pré-determinados nesse regulamento. O mediador não permitirá que o tempo definido para cada bloco seja ultrapassado. Quando faltar 1 minuto para o encerramento desse prazo, ele fala, o mediador informará ao expositor o tempo que lhe faltará. Vou usar essa plaquinha, tá? Faltando, e tempo encerrado para não atrapalhar vocês. Aí só terminem a frase, tipo, mais uns 3, 5 segundos para encerrar a frase, certo? Não será permitida a utilização de qualquer meio eletrônico, como multimídia, jingles, entre outros. O candidato deve ater-se somente à explanação oral de sua proposta. O mediador terá amplos poderes para intervir na condução dos trabalhos, podendo cassar a palavra, solicitar contenção da plenária e dos candidatos, em manifestações consideradas inoportunas, suspender o debate, além de fazer outros encaminhamentos que julgar apropriados. Os debates devem ser pautados pelos princípios da ética, pelo decoro acadêmico. E aí, parágrafo único. O candidato que sofrer ataques e ofensas pessoais poderá solicitar ao mediador direito de respostas de até 3 minutos, a ser julgado no imediato momento pela comissão eleitoral local, sendo que o resultado do julgamento deverá ocorrer dentro do respectivo bloco. Um panorama geral dos blocos. Em cada bloco há regras específicas que serão lidas antes de cada bloco. Primeiro bloco, exposição pelos candidatos de seus planos de trabalho, 14 minutos de duração, 7 minutos para cada candidato. Segundo bloco, debate entre os candidatos, 30 minutos. Intervalo de 5 minutos depois do segundo bloco. Aí, terceiro bloco, debate dos candidatos com a plenária, 21 minutos. São as perguntas que vocês vão fazer. Depois 5 minutos de intervalo e quarto e último bloco, as considerações finais, 12 minutos, 6 minutos para cada candidato. Então, como ficou a ordem aqui, né, dos planos de trabalho, currículo, tá? Professora Vivian. Então a ordem foi escolhida em sorteio anterior, é o seguinte: Vivian Treichel Gisel. A professora efetiva do IFRS, Campos Feliz, desde 2010, técnica em Química, formada na Escola Técnica Federal de Pelotas, atual IFSU. Graduada em Licenciatura Plena, Educação Física pela Universidade Federal de Pelotas, UFPEL, especialista em Fisiologia do Exercício pela Universidade Gama Filho, UGF, mestre em Fisiologia Humana pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, URGS, doutora em Fisiologia Humana pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, URGS. Desde 2011, atua na atual gestão do Campos Feliz, do IFRS, sendo, desde 2015, como diretora da Administração e Planejamento do campus. Participou da Comissão Permanente de Pessoal Docente desde 2011. Participou de diversas atividades junto à reitoria, entre elas a organização de todas as edições dos jogos do IFRS, além da construção de diversos instrumentos regulatórios da pesquisa, pós-graduação e inovação, e também da construção das normativas dos setores administrativos. Vivian propõe apresentar uma proposta de trabalho na direção-geral do Campos Feliz, visando uma gestão de aproximação com a cidade feliz e região,
e com foco na eficiência e qualidade das ações para os próximos 4 anos. Marcelo Lima Calisto. Marcelo Lima Calisto é formado em Letras Português, Espanhol, pela Universidade Federal de Rio Grande. Mestre em Letras pela Universidade de Passo Fundo e doutorando em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É funcionário público há 20 anos. Deste período, 11 foram dedicados ao ensino na rede estadual e a 9 atua na rede federal como professor de língua portuguesa e literatura do Instituto Federal de Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Sul. De 2011 a 2015 atuou no IFRS, campus Ibirubá, onde contribuiu como professor, coordenador de ensino e posteriormente diretor de ensino. A partir de 2015 desempenha suas atividades no Campus Feliz como professor do ensino médio técnico e de curso de letras, onde também esteve coordenador por um período de aproximadamente 2 anos. Bom, pessoal, agora, primeiro bloco, então, depois de lida os currículos, é o bloco dos planos de trabalho, tá? Então serão 14 minutos, 7 minutos por candidato, tá? A ordem foi escolhida, então vai ser primeiro a professora Vivian e depois o professor Calisto, certo? As regras do bloco 1. Neste bloco, a gente vai distribuir, então, já para quem tiver interesse de fazer perguntas, a Débora vai nos ajudar. Pode fazer pergunta para o terceiro bloco, tá? Então vocês vão fazer pergunta aos candidatos. A gente já vai distribuir agora para depois, quem tiver interesse, peça para a Débora, certo? Não, quem precisar levanta a mão, depois a Débora então passa. Pessoal, é o seguinte, ó, não precisa se identificar, tá? Apesar de ter nome, não precisa se identificar, tá? Se identifica quem quiser. E também a gente está recebendo formulário eletrônico, tá bom? Para os próximos debates, quem for assistir os próximos também pode mandar as perguntas por debate, tá? Terceiro bloco. Quando faltar 1 minuto para o encerramento do prazo, eu vou mostrar a plaquinha de 1 minuto. Não será permitida a utilização de qualquer meio eletrônico, multimídia, jingles, entre outros. O candidato deve ater-se somente à explanação oral da proposta, certo? Então, vamos começar com a candidata Vivian, professora Vivian. Então, valendo, professora. Então, bom dia, pessoal. Continuando, então, esse momento de apresentação pessoal de plano de trabalho, eu considero que possuo a qualificação técnica e emocional, a última, inclusive, de maior importância, necessárias para exercer este cargo de tamanha relevância para essa instituição. Após 9 anos na gestão do IFRS, Campus Feliz, eu consegui aprender muito sobre o IFRS. Hoje, eu sei o que pode e o que não pode se fazer aqui, pois muito me empenhei em entender para atender. A legislação que rege o serviço público é ampla e complexa, mas as pessoas que são atendidas por este serviço merecem que a gestão conheça cada detalhe das leis e também das resoluções e instruções normativas que delimitam os aspectos institucionais internos destas leis. O nome disso é experiência. E conhecer isso gera transparência e paz interior. Poder agir e agir da forma correta. Aproveito aqui para me retratar publicamente, pois tenho o hábito de usar a primeira pessoa do singular, ou seja, o eu, para falar das ações realizadas. Isso pode acontecer hoje aqui de novo, por conta do hábito. Mas, na verdade, aqueles que me conhecem bem sabem que nenhum raminho de grama dessa instituição teria sido plantado se cada setor do Departamento de Administração e Planejamento não tivesse feito a sua parte, se cada técnico administrativo de outros setores não tivessem feito a sua parte, se cada docente ou aluno dessa instituição não tivesse feito a sua parte, e não foram poucos essas pessoas que me ajudaram. O mérito disso tudo é nosso. Como sempre,
Digo e repito, eu sou apenas as flechas desse grande fluxograma, desse grande organograma, onde a parte técnica possui em cada ser humano aqui dentro a sua excelência. E por falar em excelência e transparência, aproveito para deixar clara aqui para todos a minha equipe de trabalho, caso eu venha a ser escolhida por vocês para estar diretora-geral. Diretor de ensino, professor Eloir De Carli. Diretor de administração e planejamento, técnico-administrativo, Tarcísio Gonçalves da Silva. Coordenadora de extensão, jornalista Rosana Zott Ellinger. Coordenador de pesquisa, pós-graduação e inovação, professor Eduardo Chevenguá Barcelos. Coordenador de desenvolvimento institucional, técnico-administrativo, Ricardo Sampaio. Na minha concepção, o perfil emocional, depois a afinidade e, por fim, a qualificação técnica que constroem uma equipe diretiva. Não estou dizendo isso pelo que estudei. Estou dizendo isso pelo que vivi e pelo que vivo. São 9 anos de experiência e a certeza de que lidamos diretamente com alunos e servidores com vidas e histórias diferentes das nossas. Cada uma das pessoas que os membros da direção, da gestão dessa escola precisam lidar diariamente, traz consigo, cada uma dessas pessoas traz consigo tudo aquilo que viveu. E inúmeras vezes as personalidades se chocam. E as metas podem inclusive ser bloqueadas se o gestor não possuir uma qualidade chamada empatia. Esse pessoal que acabei de apresentar como minha equipe diretiva sabe muito bem do que estou falando. E tenho deles a promessa de que o comprometimento com isso aumentará a cada dia da nova gestão. Ainda, cabe aqui nessa apresentação mencionar que quando falo em aproximação com a comunidade, que é uma das minhas grandes metas, falo em aproximação qualificada. Não é aquela, é aquela que é dada seguindo um planejamento, aquela que se faz com toda a região do Vale do Caí e que vai crescendo de forma planejada, buscando locais, empresas e instituições que possam disseminar o que somos, para quê e para quem somos. Não falo em variar restaurantes ou entrar em supermercados e abanar para alguém que me conheça, pois eu estarei andando pelas ruas da cidade. A aproximação de que falo não é pessoal, é institucional. E por falar em aproximação pessoal, e essa sim é pessoal, acho que os alunos do IF estão fortemente sobrecarregados e que esta sobrecarga pode ser amenizada de diferentes maneiras. O acolhimento é uma delas. Eu sou uma pessoa extremamente disponível para os alunos e seus familiares. Hoje exerço uma atividade mais fria, atrás de um computador. Mas estar diretora-geral me permitirá essa indispensável aproximação pessoal. O nivelamento também é uma maneira forte de reduzir esta pressão emocional que os alunos sentem. Mas o nivelamento é um dos processos institucionais mais demorados e que abrange o maior número de servidores e setores. E por isso, a complexidade. É um trabalho que exige muita dedicação e muito diálogo com as partes, pois nivelamento só funciona se todos os participantes nele acreditarem. É minucioso, é muito mais emocional do que técnico. E aqui mexemos com seres humanos, que têm sua complexidade definida tanto pela genética, quanto pela história de vida e outros inúmeros fatores. Aí está a dificuldade de aplicação, mas também a imensa motivação que me dá a certeza de que devo fazê-lo. Eu estou empenhada em absolutamente tudo o que faço. Escolhi ser professora pelo amor que tenho a essa profissão. Aceitei ser diretora de administração pelo amor que tenho por essa instituição. E concorro agora a diretora-geral pelo amor que tenho pela educação de qualidade. E pelo resultado direto que tudo que se faz com amor tem sobre a vida do nosso maior bem, que é o aluno. Como já diria o grande Oswaldo Montenegro, metade de mim é amor, a outra metade também. Obrigado. Sr. Calixto. Tudo certo? Professor Calixto, então, candidato.
Nosso bom dia à comunidade do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campos Feliz. Um bom dia especial à minha opositora neste momento, a professora Vivian. E gostaria de falar da nossa proposta, né, como gestão dentro deste campus e dentro dessa instituição. Nós dividimos a nossa proposta de trabalho em 3 eixos, que a gente foi construindo juntamente com essa comunidade. A partir do momento que se abriu o processo eleitoral, em que poderíamos nos apresentar como candidatos e conversarmos com a comunidade, dentro da possibilidade de tempo de cada setor e de cada situação, nós fomos procurando as pessoas e conversando com as pessoas e pedindo sugestões de como deveríamos construir a nossa gestão. Baseado em todas essas informações que nos foram trazidas, com todos esses anseios que nos foram trazidos, nós fomos criando a nossa proposta. E entendemos em dividi-la em 3 eixos. Um eixo tendo por foco as pessoas, um outro eixo tendo por foco a comunidade e um terceiro eixo tendo por foco a transparência e a participação. Vamos nos deter um pouco em cada um desses focos e, obviamente, não conseguiremos nesse tempo falar de todos. Mas o que é ter o foco nas pessoas? Primeiramente, nós temos que ter um acolhimento às pessoas que aqui chegam. Nós temos que receber os nossos alunos que já são recebidos, sim, a gente sabe disso, mas nós temos que encontrar uma fórmula juntos, sempre juntos, de qual seria a melhor maneira de fazer a adaptação de vocês. Estamos falando de adaptação emocional ao nosso campus. De como entrar dentro dessa nova realidade que se apresenta para vocês através do ensino médio técnico. Sempre lembrando, defendemos educação de qualidade, mas também defendemos a educação pública e gratuita. Sempre estaremos na defesa da escola pública, que é sustentada e que é mantida pelos impostos do povo brasileiro. E o Instituto Federal, quando é criado, ele é criado direcionado para a comunidade, aonde nós temos jovens que, além de estudantes, uma grande parte deles também são trabalhadores. Se não trabalham na loja, se não trabalham no mercado, muitas vezes fazem o trabalho em casa, auxiliando, cuidando dos seus irmãos menores, porque os pais precisam e necessitam trabalhar. Esta realidade tem que ser trazida para dentro da gestão. Nós temos que conversar sobre isso. Nós temos que discutir sobre isso. Mas nós temos que aparelhar a comunidade, professores, técnicos, alunos, pais, para que possamos então chegar a um denominador comum, aonde possamos de alguma forma, como eu sempre digo, amenizarmos esse início que é bastante forte para quem está chegando na instituição, mas ao mesmo tempo prezarmos pela qualidade do ensino, que é a grande marca do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Não sou eu que digo isso, são as pesquisas, são as avaliações que são feitas, que sempre nos colocam nos patamares mais altos nessas avaliações. Nós temos que repensar os espaços físicos. Os nossos espaços físicos têm que ser, de alguma forma, repensados. Para isso, nós temos que ouvir a comunidade, ver quais são as ansiedades maiores dos alunos, dos servidores, que passam grande parte da sua vida, vamos dizer assim, acadêmica para os alunos, e da sua vida como profissional para os servidores dentro da instituição. E, de alguma forma, nós temos que repensar isso. E nós temos que conversar sobre isso. Nós não podemos ir adiando isso. Eu conheço escolas onde existem alunos e não existem prédios. Eu não conheço escola onde só se tenha prédios. Portanto, as pessoas têm que ser o foco. E é em cima disso que nós iremos trabalhar. E quero dizer para vocês também que nós não estamos falando de terra arrasada. Esse campus aqui é um campus muito bom, é um lugar muito bom de se conviver. Mas nós estamos propondo melhorar essa convivência.
Conseguimos fazer isso nas escolas do Estado, foi uma única escola que eu trabalhei, onde ocupamos a vice-direção e conseguimos, então, aproximar mais um pouco os dois segmentos naquela época na escola. Também trabalhamos e fizemos um trabalho parecido lá no campus Ibirubá, onde a gente também trabalhou com essa dificuldade de que entravam 35 alunos, lá as salas são um pouquinho maior, e se formavam 10, 12 alunos. E foi através da conversa com os professores e foi através da conversa com as famílias dos alunos que nós conseguimos diminuir um pouco este falta de conclusão de alunos. Temos experiências aqui na nossa instituição que devem ser levadas em consideração. Temos exemplos no campus Farroupilha, temos exemplos no campus Veranópolis, de situações muito parecidas com o que vivemos aqui e que nós temos que trazer essas experiências para cá. E quando falamos em comunidade, nos aproximarmos da comunidade, vamos sim acenar lá para o cara da feira, vamos sim acenar lá para o cara do mercado, porque o cara da feira, o cara do mercado, é o teu pai, é a tua mãe, são pessoas que fazem parte dessa comunidade, é o teu pai, é a tua mãe, que vai permitir e vai me dar, até dizer assim, um certo embasamento para que eu possa conversar com as autoridades. Sim, falaremos com todos. Pessoas são todos, pessoas não são alguns. Pensem bem no que nós estamos falando. Organizem as perguntas e tragam para que a gente possa, de alguma forma, cooperar no crescimento dessa instituição. Obrigado, professor. Então a gente vai para o segundo bloco do debate, que terá no máximo 30 minutos e será composto de perguntas entre os candidatos. Então cada candidato poderá dirigir até 2 perguntas ao candidato concorrente, tá? Na ordem de sorteio que foi previamente estipulada. As perguntas serão feitas alternadamente conforme a ordem das falas sorteadas previamente. Cada pergunta deverá ser formulada em no máximo 1 minuto, respondida em no máximo 3 minutos e serão permitidas réplicas de 2 minutos para cada resposta. Em seguida, tréplica de 1 minuto. Então, recapitulando: 1 minuto a pergunta, 3 minutos a resposta, 2 minutos as réplicas e 1 minuto a tréplica. Pela ordem do sorteio, começa perguntando o professor Calixto. Então, 1 minuto para a pergunta. Professor Amigo, uma das coisas que nos chama muito a atenção nas comunidades de colonização alemã é essa questão da valorização que se tem da parte cultural, tá? Das expressões artísticas, da música. Eu gostaria de saber qual é a proposta da sua gestão para que a gente possa aproveitar isso, essa tendência da comunidade para essas coisas, como nós vamos fomentar isso dentro do campus. Obrigado. Então, 3 minutos para a resposta. Então, eu participo e sempre participei de todas as políticas criadas para questões de esporte, lazer e cultura da reitoria e que acabam culminando com a existência de, em determinados momentos, instruções normativas e resoluções do Campus Feliz que regem internamente essas políticas. Nesse momento está sendo feita a política de arte e cultura, também a política de esporte e lazer. Essas políticas, depois que elas são construídas lá na reitoria, elas passam pelo Consulp e depois de aprovação, então a gente faz a regimentação interna ou não, dependendo da necessidade ou não da existência dessa regulamentação interna.
Da política de esporte e lazer, eu participei em todos os âmbitos, tá? Junto à ProEx, a Pró-Reitoria de Extensão, e ela já está indo para o Consup agora, com muito orgulho. Ela ficou muito legal e vai beneficiar muitos alunos no âmbito esportivo, tá? Tenho certeza que quando chegar aqui vocês vão gostar demais. E a política de cultura e lazer, que também está sendo construída nesse momento pela reitoria, já participei, recebemos o compartilhamento através da ProEx, da coordenação de extensão do campus e também da professora de artes do campus, a professora Viviane Dil, e a gente recebeu essa política e eu já fiz nela todas as minhas contribuições, não são poucas, inclusive eu assusto às vezes as pessoas por conta da quantidade de contribuições que eu coloco nessas políticas, mas eu acho muito importante, principalmente que as pessoas que já viveram esse campus há muito tempo, já viveram a reitoria de perto há muitos anos, deem as suas contribuições. Então, assim, a política também está muito legal, a da cultura. Coloquei algumas coisas relacionadas à questão orçamentária, coloquei algumas coisas relacionadas à questão do âmbito local, porque a da cultura eu acho que diferente da do esporte e lazer, a gente tem uma ênfase um pouquinho maior na questão da cultura local, porque ela é muito diferenciada entre as cidades e as regiões. Então essa eu dei um pouquinho mais de contribuição no sentido regional também do que a política de esporte e lazer, que eu acho que tem um âmbito um pouquinho mais amplo. E depois disso tudo aprovado, vai chegar aqui para vocês. Espero que com todas as contribuições feitas por diversas pessoas de todos os campus do IFRS, e elas vão chegar para que a gente aplique aqui no campus, porque elas estão em construção nesse momento pela reitoria, e é através da reitoria que a gente aplica, porque nós somos uma instituição única. Todos os campus seguem essas políticas que são criadas pela reitoria. Então a gente não tem a nossa política própria, a gente tem regulamentações internas relacionadas às políticas que a reitoria nos manda. E sempre, com certeza, estarei participando de todas elas, tá? Obrigado. 2 minutos, então, para a réplica. Bom, que nós somos uma instituição única, eu acho que ninguém tem dúvidas disso, né? Embora, em alguns momentos, algumas decisões da reitoria, a gente não gosta de respeitar, mas tudo bem, isso são outras situações, não é no caso do esporte, não é no caso da expressão artística. Realmente tem as regulamentações, aí eu pergunto, vocês participaram das regulamentações? É isso a nossa proposta. Nós precisamos ouvir quem vai fazer o esporte, quem vai fazer a arte, quem vai fazer a cultura. É prática da nossa reitoria, eu sei. Eu já fui diretor de ensino, muito briguei lá com o Sr. Edson, que vai ser o nosso diretor de ensino, e ele brigava junto. O professor Giovanni, que hoje é o gestor desse campus, também era diretor de ensino na época do Campus Feliz, e nós brigávamos por essas questões, porque a comunidade escolar tem e deve ser ouvida. Mas nós temos talentos aqui dentro. Nós temos alunos que podem tranquilamente contribuir com seu viés de arte para nós passarmos este conhecimento para outros alunos. Esta é a nossa proposta. Nós não vamos contra as normas da reitoria. Nós não estamos indo contra isso. Aliás, entendemos que as normas devem existir, mas elas devem ser criadas num conjunto dos 3 grupos que fazem parte dessa instituição. A comunidade é uma só, alunos, professores e técnicos, e as contribuições devem vir de todos os segmentos, não somente de professores e técnicos. Os alunos, na sua grande maioria, precisam e devem participar dessas questões aí. Obrigado. 1 minuto para a tréplica. As contribuições que os alunos dão diariamente para a gente relacionada à cultura, ao esporte e ao lazer, a gente repassa, sempre foi repassado para essas políticas, tá? Com toda certeza. A gente não ignora o aluno em nenhuma das etapas da nossa vivência institucional. Então, com certeza, todas essas políticas foram criadas com o aluno. Hoje só a gente elas não estão aprovadas ainda, então uma está indo para o Consup e a outra está em fase de reformulação. Então, com certeza, todas elas têm, cada pedacinho de vocês dentro delas, vocês podem ter certeza absoluta disso. Sobre a questão cultural, se eu valorizo ou não, eu acho que a maioria que sabe que eu canto na banda, inclusive do Campus Feliz, tá? Então, assim, a questão cultural para mim é praticamente sonho. Eu sempre tive como meta principal a questão do esporte, por óbvio, né? E a questão da cultura por uma questão de crença pessoal mesmo. Então, em relação a isso, vocês podem ficar bem tranquilos.
Obrigado. Então agora, a candidata Vivian faz a primeira pergunta ao candidato Calixto. Professor Marcelo, considerando o momento difícil, o contingenciamento orçamentário e também a pré-aprovação da PLOA, né, que é a prévia da Lei Orçamentária Anual, que já está em 60% do valor de 2019, então a matriz de 2019, 60% dela é a nossa prévia do orçamento do ano que vem. A gente sabe que tem que ter a certeza, né, de que vai haver uma imensa dedicação, um grande conhecimento técnico e muita experiência na gestão orçamentária do campus precisa haver nos próximos anos. Assim eu questiono, quem será o seu diretor de administração e planejamento? Se ainda não há um nome, por que não há? Quando e como será escolhido? Obrigado. 3 minutos, então, para a resposta. Bom, a nossa campanha foi toda criada em cima das sugestões e das ansiedades da comunidade. O nosso diretor, o nosso DAP, né, de Administração em Pessoas, ele já tem um perfil de quem nós queremos. E por que nós ficamos tranquilos quanto a isso? Eu não acredito, professora, que a senhora, como hoje a atual diretora, vá dizer que quem vai entrar depois vai pegar o DAP do zero. Claro que não, nós temos uma equipe lá, que conhece todos os caminhos, a senhora mesmo falou isso no início, que faz as coisas acontecerem, e a pessoa que vir a gerir este grupo estará tranquila, porque sabemos da capacidade do grupo, porque sabemos do comprometimento do grupo e principalmente sabemos que nós não estamos lidando com crianças, que todas as coisas que estão encaminhadas continuarão acontecendo. Porque eu quero o bem do campus, a senhora também quer o bem do campus, todos que estão aqui querem o bem do campus. Nós já temos sim o perfil do nosso DAP, ele já está bem traçado. O perfil do nosso DAP, como das demais funções, está no campus, isso é muito importante. Nós vamos conversar com essas pessoas, mas sempre dentro do que nós nos comprometemos, juntos com a comunidade. Essas pessoas serão apresentadas à comunidade, a comunidade vai colocar os seus anseios e nós então vamos dar condições de trabalho para essas pessoas, que é através da indicação do nome deles para assumir o departamento. Mas isso não me preocupa. Por quê? Porque o nosso departamento, ele tem capacidade tranquilamente de fazer com que as coisas aconteçam, porque ele tem conhecimento dessas coisas. O departamento não é um lugar pessoal, o departamento é um lugar de trabalho coletivo. Todas as pessoas que estão lá são capazes para isso, e eu tenho certeza, independente se a gente ganhar e de quem a gente indicar para lá, eles não vão fazer esse boicote. Quanto a isso, eu estou bem tranquilo, professor. Certo, então 2 minutos para a réplica. Eu também, com certeza, estou bem tranquila em relação à inexistência de boicote, pode ter certeza absoluta, só que eu tenho uma ciência. Existe uma aplicação imensa de orçamento público num cargo de direção. É um cargo caro, extremamente caro para o governo federal. E acreditar que a existência ou não de um diretor faz com que o restante se encaminhe ao natural, eu acho que é meio forte. Isso faz com que a gente pense que talvez a possibilidade da inexistência desse diretor faria com que tudo acontecesse da mesma forma, visto que a qualificação técnica dos técnicos administrativos que lá estão já é suficiente para manter o setor funcionando, independente da qualificação do diretor que esteja lá. Acho isso meio forte, acho que, como eu falei bem no início, o diretor de administração e planejamento, ele é e sempre vai ser a flecha, ou as flechas desse imenso organograma. E sim, tu teres vários retângulos com extrema qualificação técnica num organograma sem flechas é extremamente perigoso. Porque dependendo do fluxo que tu assume para um lado ou para o outro, tu pode estancar o serviço e não por boicote, porque eu jamais duvidaria dos servidores do DAP, e sim por falta realmente de gestão e liderança. Obrigado. 1 minuto para a tréplica.
Da forma que a senhora coloca, professora, parece que nós não temos pessoas capacitadas aqui dentro do campus para assumir o DAP. Eu acho que nós temos muitas pessoas capacitadas. Parece que a liderança aqui no campus é uma só. Não, não é. As pessoas existem, elas estão aí e elas vão assumir quando for o momento. A nossa proposta, como eu falo sempre quando visitei os alunos, quando conversei individualmente com os técnicos, ela é diferente, ela é uma proposta trabalhosa, é uma proposta que está sendo construída a cada momento, a cada segundo, a cada conversa. Ela não é uma proposta fechada, ela não veio pronta, ela foi construída pela comunidade. Os próprios nomes estão sendo construídos pela comunidade. E nós vamos juntos, comunidade, escolher esses nomes. Se acertarmos, acertaremos juntos. Se errarmos, erraremos juntos. Mas não há condições de errarmos, porque o nosso grupo é muito qualificado. Obrigado. Então a gente vai para a segunda rodada de perguntas entre os candidatos. Idêntica a essa, né? Quem começa a fazer a primeira pergunta, então, é a candidata Vivian. 1 minuto para a pergunta. Professor Marcelo, nós sabemos que nós temos grandes problemas na instituição relacionados à frequência dos servidores. Reclamações de alunos e demais servidores por conta de atraso dos professores para as atividades presenciais e até pelo não comparecimento de alguns professores às atividades presenciais. Reclamações referentes ao não cumprimento de horário por parte dos técnicos administrativos e até pelo não comparecimento. Considerando a Instrução Normativa número 2, de 12 de setembro de 2018, do MPDG, Ministério do Planejamento, qual o seu posicionamento em relação ao ponto? Pergunta, 3 minutos para a resposta. Bom, a senhora falou de duas coisas aí. A senhora falou que as pessoas não veem, mas o ponto não existe na instituição. E eu particularmente entendo, e vou defender isso até quando eu puder, de que o ponto é desnecessário. Nós temos um grupo comprometido, as pessoas devem entender as suas funções e devem realizar as suas funções. Quando estivemos na gestão do ensino no campus Ibirubá, uma das coisas que nos magoava bastante como professor é que às vezes tu ia fazer um conselho de classe ou tu ia fazer uma entrega de boletim e os grupos não apareciam. E eu entendo que isso são funções básicas do professor. Eu estou pegando o exemplo do professor, poderia pegar do técnico também. Bom, então vamos para o que a legislação nos ampara. Começamos a convocar os colegas para que eles aparecessem para cumprir a sua função como professor. A partir disso, como diretor de ensino, então, começamos a montar, dentro das semanas pedagógicas, um trabalho de entendimento da importância do conselho de classe, um trabalho de entendimento da importância da entrega do boletim para conversar com os pais. Conseguimos resolver o problema? Não. Nós tratamos com humanos, mas amenizamos muito o problema. Amenizamos bastante o problema. Conversamos com os técnicos. Se nós fizemos um concurso público e assumimos tantas horas de trabalho, o mínimo que nós temos que fazer é cumprir. Nós temos algumas funções que agem diretamente com o aluno e essas devem respeitar o horário que os alunos estão na instituição. É isso. Não tem como a gente fugir disso. Aplica-se a lei. Primeiro se conversa com as pessoas, depois aplica-se a lei. O que nós sabemos é que a gente não tem como gerir um campo através de ordem de serviço. Isso, infelizmente, não funciona, a gente já viu na prática em algumas situações. Mas é isso, é o diálogo, é a conversa. A partir do momento que as pessoas se sentem parte do campus, que elas se sentem no pertencimento ao campus, que é a nossa proposta de trabalho, as coisas se dão de forma natural. Elas funcionam dessa forma. Por que as pessoas não estão cumprindo os seus horários? Por que não estão chegando aqui? Nós temos que saber com elas, conversar. É só irresponsabilidade? Eu acredito que não. Nós temos que ouvir as pessoas, nós temos que dialogar com as pessoas, nós temos que conversar com a comunidade. Para, através disso, criar uma empatia para que as pessoas sintam felicidade, as pessoas sintam prazer
em estar aqui no campus e cumprir no mínimo com as suas obrigações. Mas eu sempre serei a favor do diálogo no primeiro momento. No segundo, no terceiro momento, nós fizemos o que a lei nos ampara. 2 minutos para a réplica. Eu confesso a vocês que essa resposta causa para mim, no mínimo, estranheza. Porque assim, primeiro, num primeiro momento diálogo, isso pressupõe que a gente, nos últimos 9 anos, a gente teve 5, talvez, diretores de ensino, teve 2 diretores gerais, e pressupõe-se que eles então não tenham conversado com essas pessoas nunca, e eu sei que conversaram, e não resolveu por quê. Enfim, o segundo ponto é assim, o ponto, ele, na verdade, a discussão relacionada ao ponto, ela deveria ter uma resposta óbvia. O ponto, a existência dele ou não, é indiferente. Essa seria a resposta. É indiferente por quê? Porque se eu entro aqui na instituição no meu horário, se eu saio no meu horário, se eu chego no horário da minha aula, se eu sou um professor que não atrasa, se eu saio no horário, só depois do final da aula, se eu venho no horário dos estudos orientados, se eu saio no horário dos estudos orientados terminam, tem alguma coisa errada se eu não puder ter ponto, né? Obrigado. Então agora, candidato Calixto faz então pergunta à professora Vivian. 1 minuto para a pergunta. Professora Vivian, eu acho que, pelo que a gente tem acompanhado aí das duas propostas, vamos dizer assim, me parece que uma coisa que é bem comum nas duas propostas é a questão da aproximação com a comunidade, certo? Que nós sentimos, se nós propomos, é porque de alguma forma nós sentimos que precisamos nos aproximar mais. Eu gostaria de perguntar para a senhora como se dará essa aproximação com a comunidade na sua gestão. Obrigado. 3 minutos para a resposta. Então, eu tive várias reuniões com técnicos administrativos, com discentes e com professores, já expliquei boa parte dessa aproximação, acho muito interessante isso, tá? A comunidade, pais de alunos primeiros, tá? Familiares de alunos, reuniões com os pais, com os familiares dos alunos, na minha concepção elas têm que ser periódicas, tá? Informações, por exemplo, como a do contingenciamento, devia ter sido dada em primeira mão para os pais de vocês, para os familiares de vocês, para que eles chegassem aqui e soubessem exatamente o que estava acontecendo com a instituição em determinado momento. Que os familiares sejam chamados sempre que houver alguma novidade ou algo diferente a ser mostrado e chamados regularmente para que eles entendam o que vocês vivem aqui dentro. Porque sim, os pais, os familiares de vocês são parte do processo educacional de vocês e eles precisam estar junto conosco. Além disso, nós temos a aproximação com a comunidade externa, que não diz respeito diretamente a vocês. E essa aproximação é aproximação com projetos de extensão, com projetos de pesquisa, com aproximação com a Prefeitura Municipal de todos os municípios da região do Vale do Caí. Como que se faz isso? Eu, por exemplo, antes de estar na direção de administração e planejamento, fiz projeto de extensão dentro da Escola Saturnina, fiz projeto de extensão na Escola Assunção, no Alto Feliz. Todos eles tentando interagir, integrar a comunidade da região do Vale do Caí, as propostas educacionais do Campus Feliz do IFRS e também fazendo com que eles compreendam o diferencial que a gente tem para acrescentar a eles e indo lá para aprender com eles o que eles têm para acrescentar para a gente. Então, essas intervenções, essa participação da comunidade dentro da escola e da escola dentro da comunidade, ela precisa se ampliar, precisa ser fomentada, precisa melhorar muito na minha concepção. E já existe, mas ela precisa aumentar. Como a gente sempre fala, é uma continuidade do que já está bom e uma modificação daquilo que a gente não concorda, tá? Então é só uma ampliação dessa aproximação. Obrigado. 2 minutos para a réplica. Eu entendo que a aproximação com a comunidade, além de todos esses elementos que a senhora colocou que são importantes e que foram feitos aqui no campus e que a gente não vai simplesmente excluir esses feitos, né? Nós temos vários cursos de extensão que nos aproximam bastante da comunidade, mas eu acho que como diretor do campus, por isso boto meu nome à disposição, a gente tem que ter uma participação mais efetiva dentro das atividades que são promovidas
pela comunidade. Nós temos que participar, lá sei eu, das feiras que a comunidade faz, as feiras educacionais, que o campus às vezes só vai representado pelas suas licenciaturas. Nós temos que estar dentro da comunidade, nós temos que participar disso aí. E nós temos que, sim, implantar um programa, nós temos que ter um planejamento de como nós vamos chegar e como nós vamos nos aproximar dessa comunidade. Com projetos, sim. Chamando os pais aqui para dentro, também. Mas nós precisamos abrir o nosso campus, que é um espaço maravilhoso, para que essa comunidade possa usufruir mais desse campus. Nós temos que dar condições que a comunidade se sinta tranquila de vir ao campus a qualquer momento e a qualquer hora, porque sabe que pertence a esse campus. Nós não podemos fazer um campus isolado. Não é o nosso caso hoje. Se faz as aproximações, entendemos que elas se podem dar de uma forma mais efetiva, e para isso é necessário que a gente, pelo menos, viva na comunidade, que pelo menos a gente more na comunidade, que pelo menos a gente saiba as necessidades da comunidade, porque a gente vive aqui na comunidade. Um minuto para tréplica. Então, todas essas coisas que o Marcelo falou estão nas minhas propostas, caso vocês tenham lido o panfleto, tá? A existência de mais abertura, inclusive eu citei exemplos ontem de como a gente fará as portas abertas do IFRS, principalmente aos finais de semana, tá? A participação em feiras e eventos da cidade, sim, em todas as vezes que eu falei publicamente, todo mundo já ouviu isso, até já se tornou repetitivo. Com certeza a gente tem que participar de absolutamente todos os eventos da região, tá? Nunca podemos negar a presença de uma tenda do Campus Feliz em qualquer evento da região, sim. Então todas essas são propostas minhas, que eu acredito muito nelas, então com certeza fico bem feliz de saber que o professor Marcelo também acredita nessas mesmas propostas, tá? Obrigado. Então, está encerrado o segundo bloco. A gente vai fazer 5 minutos de intervalo, que agora os candidatos podem falar com seus auxiliares. E assim, pessoal, podem falar com seus auxiliares. Só uma instrução sobre as perguntas, tá? Terceiro bloco, os dois candidatos vão responder a mesma pergunta, tá? Então não pode fazer pergunta para um candidato apenas. É para os dois responderão a mesma. Então, quem gostaria de pegar uma pergunta? Por favor. Mais perguntas? Sim.